Olá, meus irmãos em Cristo, meus amigos, seja muito bem-vindo à nossa leitura da Bíblia. E hoje vamos começar o Evangelho de Marcos, também um livro extraordinário, um dos relatos mais diretos e cheio de ação sobre a vida de Jesus. Marcos não perde tempo. Logo no primeiro capítulo, vemos o batismo, as curas, os milagres e o chamado dos primeiros discípulos. É como se você estivesse lendo o livro de Mateus, mas com mais detalhes. É o começo do ministério de Cristo, onde cada gesto revela compaixão, autoridade e poder. E ao longo dos capítulos 1 a 3, vamos perceber que seguir Jesus é mais do que crer. É se levantar, deixar tudo e caminhar com Ele. Que bom ter você aqui comigo nessa jornada. Vamos juntos conhecer mais de quem transforma tudo por onde passa, Jesus. Então, vamos fazer uma oração e vamos começar essa leitura, porque hoje é bênção, meus irmãos, hoje é bênção. Deus querido, nosso Pai, que honra estar conosco mais uma vez por meio da Tua palavra. Pai, é a Tua família que está aqui, Teus filhos. Pedimos que esteja junto de cada um de nós, nos ajudando a interpretar o que será lido. Muito, Deus, mas muito obrigado por todas as Tuas bênçãos e também por ouvir todas as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. A tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O começo do ministério na Galileia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto?
uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conta nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O chamado de Levi. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O homem da mão ressequida. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus e Belzebu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas:
Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa foi a leitura de hoje. Nesses primeiros capítulos, vimos um Jesus que toca os intocáveis, perdoa os pecadores e chama pessoas improváveis para segui-lo. E tudo que ele fez ali, continua fazendo hoje. Porque o mesmo Jesus que curou, libertou e chamou discípulos, ainda chama pessoas como eu e você para andar com ele. Talvez você esteja se sentindo distante, cansado ou até sem esperança. Mas hoje Jesus está te chamando do mesmo jeito que chamou Pedro, João e tantos outros. Vem e segue-me. Ele não pede perfeição, pede um coração disposto. Então, se você quer começar de novo, fala com ele agora, onde você estiver. Porque o mesmo poder que transformou vidas em Marcos pode transformar a sua também. Que Deus abençoe a sua vida. Aguardo vocês aqui amanhã e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.